Olá, boa noite, Rosuel, Gleice, Caio César, seja bem-vindo. Vamos começar aqui mais uma live, dessa vez sobre a atenção e a vida de oração. Seja bem-vindo, Maurício. Vamos aguardar aí mais algumas pessoas entrarem e a gente já começa. Meire, seja bem-vinda. Se vocês estiverem me vendo e me ouvindo bem, deem um sinalzinho para mim aí, para a gente saber que está tudo ok e poder começar. A gente atrasou um pouquinho aqui por causa das crianças, mas já está tudo bem. Alexandre, seja bem-vindo. Tudo bom, irmão? Antônio. Ah, maravilha, Rosuel, obrigado. Bem, então acho que a gente já pode ir começando. Aos poucos as pessoas vão entrando. Anne, seja bem-vinda. Está de volta. A Anne foi uma das primeiras aqui a acompanhar a gente nas lives. Bem, gente, então é isso. Sejam bem-vindos, boa noite a todos. E hoje a gente decidiu fazer aqui uma live sobre um assunto sobre o qual a gente já queria falar há bastante tempo e sobre o qual muito provavelmente a gente não vai conseguir dar conta numa live de alguns minutos. Então é um assunto sobre o qual a gente vai voltar a falar e muito provavelmente a gente vai ter que fazer uma espécie de série a respeito desse assunto em algum momento. Mas a gente já gostaria de dizer algumas palavras sobre isso, porque é um assunto muito, muito recorrente aqui. Todo mundo que começa a ter uma vida de estudos e principalmente uma vida de oração, num momento ou outro se choca com o problema da atenção, ou mais propriamente o problema da distração. E as pessoas muito frequentemente nos perguntam aqui como me concentrar melhor no estudo, fazer o estudo render mais, me distrair menos na hora de ler um livro, ou no momento da oração, no momento de fazer uma meditação, eu me distraio muito. E existe algum meio, algum mecanismo, alguma técnica que me permita me distrair menos e tirar mais proveito e mais fruto do momento de oração? Então em razão disso, a gente resolveu fazer essa live para tentar esclarecer alguns pontos. E o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente, né, é o seguinte: é muito comum que as pessoas, quando começam a praticar a oração, a meditação, e começam, no geral, a primeira coisa que a gente percebe quando começa a ter uma prática diária de oração, é que a gente é muito distraído, é que a nossa mente é muito distraída. Tá? E é muito comum que as pessoas, ao perceberem isso, desanimem, tá? Formulando o seguinte juízo na sua mente, que é um juízo traiçoeiro da própria mente. A nossa mente ela é muito traiçoeira sob certo aspecto. Então é muito comum que as pessoas, percebendo essa distração que naturalmente, necessariamente aparece no momento da oração, elas formulem o seguinte juízo sobre isso: a oração não é para mim, ou eu não consigo rezar. Como se fosse um juízo definitivo que tem como primeiro efeito o desânimo, né, na vida de oração, o desânimo da prática de oração. E isso acaba interferindo na sua perseverança, e essas pessoas acabam não perseverando na vida de oração porque acreditam que essa distração é uma propriedade delas, é uma qualidade delas. Então, um primeiro equívoco, um primeiro erro que a gente precisa eliminar para que a gente possa ter uma oração mais pura, mais concentrada, com índice de distração menor, é entender que a distração faz parte da oração. A distração ela faz parte da oração e ela só deixa de fazer parte da oração, de fato, completamente, nos graus mais elevados da vida de oração, que são os graus próprios dos santos mesmo.
né, que corresponde a um processo onde a sua alma está tão unida a Deus, que é o próprio Deus que ora dentro da sua alma. E quando é o próprio Deus que começa a orar dentro da sua alma, a distração simplesmente vai embora. Ela some mesmo, a tal ponto que os santos passam horas como que absorvidos dentro de um estado contemplativo, sem sentir o próprio corpo, e se esquecem de se alimentar, e se esquecem de uma série de coisas que precisam fazer, porque estão como que absorvidos num estado contemplativo que foi causado pelo próprio Deus. Então, saibam de uma coisa. Primeiro, que a distração, ela é connatural à oração. Eu já vou explicar por quê. Pelo menos na via ascética, quem acompanhou as lives das moradas sabe do que eu estou falando, pelo menos no início da prática de oração, onde a gente ainda está se livrando das nossas impurezas interiores, a distração, ela é um fenômeno natural e que vai acontecer necessariamente na vida, na rotina daquele que reza. Às vezes vai mais, às vezes menos, mas ela vai acontecer. E ela só é totalmente eliminada por uma virtude propriamente divina. É quando Deus começa a rezar por você dentro da sua alma, e isso acontece. Os últimos graus da oração são graus de oração passiva. É o próprio Deus que reza e o indivíduo simplesmente contempla. Nesse momento, Deus retira totalmente a distração de você, porque o sujeito da oração é ele, já não é mais você. Então, assim, não permitam que, a gente não deve permitir que a percepção da distração durante a oração seja causa de um enfraquecimento na nossa perseverança e na nossa rotina. Não, na verdade é o contrário. A percepção de que você se distrai na hora de rezar é o primeiro sinal de que a sua oração está funcionando. É o primeiro fruto que você vai colher, num certo sentido, da oração e da meditação, é a consciência clara do quanto você não manda na sua mente. E isso é importantíssimo. Então, percebam isso. O primeiro fruto do recolhimento, da vida interior, da vida de oração, da vida de meditação, é o reconhecimento de que você não manda na sua mente, de que existe um componente na sua mente, na sua alma, que é totalmente alheio à sua vontade, é totalmente alheio ao que você quer que aconteça. E esse componente ele vai estar sempre presente, e você, o problema é que as pessoas que não oram, as pessoas que não têm vida de recolhimento, as pessoas que não meditam, elas nunca percebem que existe na mente delas um componente distrativo. E elas acham que o fluxo natural que comanda a nossa mente, ou seja, o fluxo de pensamentos no qual diariamente nós estamos imersos, essas pessoas acreditam que aquilo ali é uma atividade própria delas. Elas acreditam que elas estão mandando na mente delas, quando na verdade os pensamentos que estão circulando na mente delas não são causados por elas, mas são causados pelos vários estímulos do mundo externo, são distrações. Então a pessoa que não tem vida de oração não percebe que ela não manda na própria mente, e por isso ela está cega, ela está dormindo, ela é escrava dos impulsos que são gerados pelos estímulos externos. No momento em que a pessoa começa a se recolher, começa a buscar a oração, buscar uma intimidade com Deus, buscar a meditação, é natural que a primeira coisa que ela perceba, é natural e bom que seja assim, é que ela não manda na sua mente. Então, entendam a percepção de que vocês são distraídos, de que vocês se distraem na hora da oração, não como um obstáculo à oração, mas como o primeiro fruto dela. Opa, agora eu entendi que existe em mim um componente totalmente estranho ao meu espírito. Existe em mim um componente que quer me tirar do diálogo com Deus. Existe em mim um componente que quer que eu não me recolha, mas que me puxa para o mundo externo, para as preocupações do mundo externo. Porque a cada vez que você se distrai, você está pensando em coisas do mundo externo. Em que você tem que comer, no que você tem que fazer no dia seguinte, ou no que você deixou de fazer ontem, ou no que aconteceu ontem, ou no filme que você viu, ou no filme que você tem que ver, e etc. Esse componente, e isso é fundamental, esse componente que você vai começar a perceber como existindo na sua mente
ele é a própria marca do que a gente chama de pecado original. E todos os seus pecados, tudo o que você comete de imperfeição, de injustiça, de equívoco, de imoral, etc., tudo isso, todos os seus pecados, eles têm, a raiz deles está nesse componente. Todo pecado é uma espécie de distração. Todo pecado é uma espécie de distração. Todo pecado tem a raiz numa espécie de distração. E essa raiz é o que a gente chama, é o principal efeito do pecado original. Então veja bem, se todos nós herdamos o pecado original, é claro que todos nós seremos pessoas distraídas no momento da oração. Existe algo em nós que nós herdamos lá de Adão, que nos chega pela própria matéria da qual nós somos feitos. Tem algo que chega para nós da linhagem lá do primeiro homem, que foi Adão, que chega até nós e que de algum modo contraria, impede, dificulta o alinhamento da nossa mente com aquilo que ela busca, que é a perfeição, a eternidade de Deus. Então assim, você não pode fazer nada contra isso. A princípio você não pode fazer nada contra isso, porque isso está na sua estrutura. A distração é um defeito estrutural do ser humano. E é por isso que você não pode se abater pela presença dela. Você tem que dar graças a Deus por ter conseguido perceber esse defeito natural que você possui. Você veja, você imagina uma pessoa que é míope, e que passou a vida inteira sendo míope sem perceber que é míope. Ela passou a vida inteira sem poder corrigir a sua visão por algum mecanismo. Por exemplo, confeccionando um óculos. Agora, se essa pessoa, em algum momento, ela está conversando com os amigos e percebe que os amigos estão vendo coisas que ela não vê, ela pode aos poucos perceber, peraí, então tem algum problema comigo. E ela não tem que ficar exatamente triste por isso, ela pode até ficar incomodada no primeiro momento por isso, mas ela tem que dar graças a Deus, porque agora ela pode tentar corrigir esse problema que ela conseguiu perceber naquela ocasião. Com a atenção é a mesma coisa. A pessoa que não se recolhe, que não reza, ela é como o míope que passa a vida inteira míope sem perceber que é míope. Então é um cego que acha que está enxergando. O sujeito que começou a rezar e se chocou com o obstáculo da distração, ele é um míope que conseguiu de alguma maneira perceber que é míope. E agora ele pode começar a confeccionar lentes para fazer com que os seus olhos percebam mais. E essas lentes, quer dizer, os meios pelos quais a gente vai poder aperfeiçoar a nossa atenção, vencer o pecado original a gente não pode, absolutamente. Os efeitos dele a gente não pode. Cristo venceu o pecado original para nós, é verdade, mas apenas no sentido de que agora nós podemos entrar no céu. Antes nós não podíamos. Mas os efeitos do pecado original permanecem. E eles só serão superados no momento da glória, quando você for para o céu. Mas esses efeitos, você pode, de algum modo, amenizá-los. Você pode, de algum modo, torná-los menor e menos intensos. Você não pode eliminá-los, é o aguilhão da carne que está sempre presente, mas você pode diminuí-los. Mas para diminuí-los você precisa reconhecê-lo. E esse ato de reconhecer a distração é o que faz a maior parte das pessoas desanimarem da vida de oração. Eu não vou à missa porque eu não consigo prestar atenção na missa. Mas o primeiro fruto de você começar a ir na missa é você perceber que você não consegue prestar atenção. E que tem alguma coisa aí que é estranha à concentração, que é estranha à atenção, que é estranha ao recolhimento, que em última instância é estranha a Deus. Então dê graças por ter percebido a distração, porque agora você pode pelo menos começar a diminuí-la através de uma série de procedimentos que a gente vai tentar descrever aqui. Então esse é o primeiro ponto, para a gente poder não se intimidar pela distração e, na verdade, agradecer por ela. Por que ele é um efeito do pecado original? Porque o pecado original, ele produziu na gente uma coisa chamada de concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência é uma espécie de revolta dos nossos sentidos, dos nossos 5 sentidos, e tudo que deriva dele, quer dizer, os nossos desejos, os nossos afetos, as nossas paixões. Todo esse composto que a gente pode chamar aqui de concupiscência se rebelou contra a nossa razão. O efeito
Um dos efeitos do pecado original é a rebelião da concupiscência em relação à nossa razão, à nossa vontade, a tudo que existe de espiritual em nós. Então, existe como que um desacordo dentro de nós, existe uma briga dentro de nós, entre esses componentes mais corpóreos da alma, desejo, medo, emoção, aversão e etc., que a gente chama de concupiscência, e que são inclinações que derivam dos nossos 5 sentidos, e que, portanto, derivam das coisas que nos são apresentadas pelo mundo externo. Entre esses componentes e os componentes espirituais do ser humano, a inteligência, a vontade, etc., existe como uma briga. Eles estão separados. E por mais que a nossa razão e a nossa vontade tente direcionar os nossos apetites, tá, eles se rebelam porque eles querem as coisas do mundo externo. Eles são como que atraídos pelas coisas do mundo externo. Eles se espalham na multiplicidade de informações que o mundo externo nos oferece. Então, a raiz da distração está na concupiscência, porque o que faz a sua mente não conseguir se concentrar no objeto espiritual é o fato de existir nela como que um ímã que faz com que ela seja prontamente puxada na direção de um objeto externo. Esse objeto externo pode estar presente ou não. Tá? Por exemplo, se você reza de olho aberto, você pode perceber que os objetos presentes começam a te distrair. Você está rezando, olhando para o altar, por exemplo, daqui a pouco você pode se perceber olhando para esse dia me contaram de um amigo que estava rezando e daqui a pouco ele começou a se distrair porque estavam passando na lateral da igreja, na porta, estavam passando uns macacos em cima do fio. E ele estava se distraindo olhando para os macacos. Ele teve que mudar de lugar para vencer essa distração. Então, quer dizer, essas distrações podem ser externas, elas podem estar acontecendo de fato ali, ou elas podem ser lembranças de objetos externos que aconteceram antes. Então, se você reza de olho fechado, as distrações serão por meio de lembranças, de imagens oriundas de objetos externos que você percebeu. Então, por exemplo, se você assiste uma série, todo dia você está assistindo 1, 2, 3 episódios da mesma série. Quando você for rezar, naturalmente virão imagens daquela série na sua mente, tá? E aquilo tirará a sua atenção do objeto no qual você estava focado antes, no qual você deveria estar focado. Então perceba que a distração ela está intimamente ligada com o fato da nossa concupiscência ser rebelde à nossa inteligência e ser como que apaixonada pelo mundo externo, atraída pelo mundo externo. É o que nós explicamos na live O Adultério Espiritual. Quem não viu, assista depois. A nossa alma, a nossa concupiscência, que deveria de algum modo estar unida à razão, porque ela foi feita para obedecer à razão, os nossos desejos foram feitos para obedecer à razão, a partir do pecado original, ela se divorcia da nossa razão e começa a cometer o adultério, quer dizer, começa a se voltar para as mulheres estrangeiras que o mundo nos oferece, que são as coisas sensíveis. E por isso, esse movimento pelo qual a nossa mente, que estava indo numa direção, é puxado para uma outra direção, tá? Ele é um movimento exercido pela concupiscência. E, em última instância, pelos objetos do mundo externo, que atraem a concupiscência, fazendo com que ela, por sua vez, perturbe, atraia a nossa inteligência e a nossa vontade na direção das coisas do mundo externo. Tá? Isso para explicar que a distração é um problema estrutural. Prestem atenção, tem um caminho que a gente está seguindo aqui. Ela é um problema estrutural no ser humano e ela está intimamente ligada com os seus 5 sentidos e com as paixões que derivam dos seus 5 sentidos. Então a distração está intimamente ligada com a nossa relação com o mundo externo e com esse efeito do pecado original pelo qual as nossas paixões e os nossos desejos, a nossa concupiscência é atraída pelas coisas do mundo externo e se rebela contra todo o esforço que a nossa razão faz. E é por isso que quando a gente tenta se concentrar novamente, voltar a nossa atenção para o objeto, 1 segundo depois a gente já perdeu a atenção de novo. Quem já fez esse esforço sabe do que eu estou falando? Você está rezando
e você se distraiu. Daqui a pouco você faz um esforço para se concentrar de novo e sem você perceber, como que num movimento de cobra, e é por isso que a serpente é um símbolo da mente, porque assim como o movimento da serpente é um movimento que você parece mágico, você não consegue acompanhá-lo direito, porque parece que ela se muda de forma na sua frente, te engana, é um movimento enganador. No momento mesmo em que você está tentando retomar a atenção para o objeto da sua oração, a mente faz um movimento enganador e retorna para um objeto externo, para uma imagem de um objeto externo, sem que você perceba. E às vezes é muito tempo depois que você fala, nossa, eu rezei mais da metade do Pai Nosso sem pensar no objeto, sem prestar atenção na palavra, sem prestar atenção no sentido da palavra e sem prestar atenção em Deus. Eu estava prestando atenção no filme que eu vi ontem ou no filme que eu vou ver agora. Então, esse movimento pelo qual a nossa atenção é desligada do objeto e projetada num objeto estranho é como o movimento da serpente. E é por isso que é a serpente que tenta Eva no paraíso. Eva representa essa alma nossa mais voltada para o mundo sensível. Tá? E a serpente, em razão do seu movimento, representa esse fator distrativo que como que hipnotiza a sua mente sem você perceber que você está perdendo o foco, você perde o foco. E muito tempo depois é que você vai se dar conta que perdeu esse foco. Acho que vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, deixa eu só ler aqui algumas questões que colocaram. Para elas estimularem um pouco aqui o raciocínio. A Anne colocou, exige esforço, somos naturalmente dispersos. Tudo e qualquer coisa nos distrai. Exatamente. Isso exige um esforço. Mas veja bem, a serpente ela é astuta. Tá? Dependendo do tipo de esforço que você faz, tá? Ela como que rastejando no fundo da sua mente, ela te distrai novamente, enquanto você fica às vezes 15 minutos achando que está concentrado, e não está. É preciso, para entender isso que eu estou dizendo, a pessoa tem que ter um mínimo de experiência nesse negócio, tá? De você tentar focar no objeto, está rezando, pensando ali nas palavras que você está pronunciando, no sentido delas em Deus, e daí a pouco você se distrai, aí você percebe que se distraiu e volta, tá? Mas daí a pouco você está contente porque voltou e sem perceber, por uma manobra muito sutil, a distração, como que uma areia movediça se forma na sua mente e você novamente se distrai sem se dar conta que se distraiu. Então, assim, são movimentos muito sutis da nossa mente. Tá? E eu repito, é por isso que a mente é simbolizada pela serpente, por conta desse movimento que a serpente faz na Terra e que confunde quem está olhando para ela. Então, assim, o esforço é necessário, tá? Mas o esforço ele não é suficiente para conter esse movimento. Tá? Porque no momento mesmo em que você se esforça, esse movimento sutil da serpente opera uma manobra que te distrai novamente. E vocês já devem ter percebido que por mais que você se esforça, você continua se desconcentrando. Não adianta tanto. Você não pode deixar de se esforçar para retomar a sua atenção para o objeto. Tá? Mas esse esforço não é suficiente porque justamente a serpente é astuta e ela consegue, no momento mesmo em que você faz um esforço, ela te faz ficar alegre com esse esforço e agora você está pensando em outra coisa, já não está pensando mais naquele objeto. Só o fato de você pensar que você conseguiu retomar a atenção para o objeto sobre o qual você está, para o qual você está orando, só esse fato já te distrai de novo. Então é um movimento muito sutil, muito delicado, e por isso somente o esforço não basta. Então a gente vai agora fazer uma breve classificação da atenção, dos tipos de atenção que nós temos, para que a gente possa apresentar alguns remédios e algumas soluções para que a serpente tenha cada vez menos autonomia e para que a gente tenha cada vez maior lucidez diante desses movimentos sutis e movediços que a distração opera dentro da nossa mente. Tá? Então, primeiro ponto que a gente viu, saibamos que a distração ela é um efeito estrutural do pecado original. Ela está presente em qualquer ser humano e ela não é um problema só seu.
Tá? Os santos padres dos primeiros séculos do cristianismo escreviam muitíssimas páginas sobre o problema da distração, porque ela é o problema natural de todo mundo que tenta se recolher. E ao invés de se desanimar diante dela, você tem que dar graças a Deus, porque agora você percebeu que existe em você um componente estranho. Tem uma serpente que rasteja na sua mente. Se você não percebeu essa serpente que rasteja na sua mente, você ainda não está na vida espiritual. O primeiro fruto da oração é justamente perceber que você não consegue rezar direito. Segundo, essa serpente está ali representando justamente a rebeldia, a independência da concupiscência em relação à razão. Quer dizer que a partir do pecado original, as suas paixões agora são atraídas pelas coisas do mundo e arrastam a sua mente na direção das coisas do mundo. Então, quando você quer projetar a sua mente na direção das coisas do alto, existe algo em você, essa serpente, arrastando a sua mente na direção das coisas da terra. É aí que está o problema, porque um dos remédios para a distração, nós vamos ver, é a otimização da nossa relação com as coisas do mundo. A distração ela não se trata somente no momento da oração. Por isso que eu disse que o esforço não é totalmente, não é suficiente. Porque o esforço você faz no momento da oração. A sua mente saiu, você força ela a voltar. Ela saiu, você força de novo. Só isso não funciona. Inclusive isso pode ter efeitos colaterais se esse esforço for se ele for muito rígido. Tem que ser um esforço relaxado, a gente vai falar disso. Porque não adianta você ficar querendo curar a distração só no momento em que ela te ataca. Você vai ter que ir lá na raiz do problema, que está na sua relação de apego com as coisas externas. Porque é no momento em que você diminuir, melhorar, purificar sua relação com o mundo exterior, que o coeficiente de distração vai começar naturalmente a diminuir. E o esforço que você vai ter que fazer no momento da oração vai ser menor. Então, para que a gente entenda isso melhor, a gente vai distinguir, primeiro, dois tipos de atenção. Tá? A atenção externa e a atenção interna. A atenção externa ela diz respeito ao seguinte: no momento em que você for rezar, tá? É aquilo que Cristo fala: entra no seu quarto, fecha a porta, fica em silêncio. Então, quer dizer, no momento em que você for rezar, você tem que procurar o ambiente mais favorável possível. Tá? Você não pode rezar vendo televisão. Tá? É elementar, mas algumas pessoas acham que podem fazer isso. Você não pode rezar vendo televisão. Tá? Depois que... Assim, é claro que o sujeito que já tem um momento diário de recolhimento, e se por acaso ele está no consultório do médico, do dentista, e tem uma televisão ligada, é claro que ele pode rezar. Mas ele está rezando justamente para conter a distração da televisão. Para se recolher enquanto a televisão está tentando fazer com que ele se disperse. Mas a gente está aqui tratando como se nós fôssemos iniciantes. Então a gente precisa separar um momento no dia para rezar. Nesse momento, você tem que reduzir os estímulos externos. Tá? E uma das funções do altar é isso. Você tem lá um altar, o seu altar está disposto corretamente, você não tem um monte de imagem bagunçada, ela está disposta corretamente na direção de um crucifixo, de repente mais alto, um ícone bonito, tradicional, tá? Uma parede que não tem detalhes estranhos à oração que você vai praticar. Né? Você pode apagar a luz, você pode acender uma vela. Isso é um elemento de disciplina, um movimento pelo qual você vai disciplinar a sua atenção externa, tá? Aquela atenção que está voltada para os objetos externos. Tá? Você não vai parar a sua oração para atender um telefone, a não ser que seja uma coisa muito urgente, mas assim, é muito, muito, muito urgente mesmo. Eu não consigo nem imaginar que coisa urgente fosse essa. Tá? Então você não vai parar, você não vai ler durante a oração um livro que não tenha nada a ver com aquela oração que você está fazendo. Tá? Você não vai ficar rezando e ao mesmo tempo cutucando uma espinha no seu rosto, mexendo no seu cabelo. Coisas que quem reza sabe que
começam a acontecer, elas começam a aparecer. Tudo isso diz respeito a uma disciplina que você tem que ter do ponto de vista da sua atenção externa. Então, cuidar ali do seu altar, cuidar da sua postura. Não quer dizer, você não vai rezar de qualquer maneira, né? Você não vai, a gente tem mania, por exemplo, de ficar apoiado em uma das pernas apenas, né? Então, quando você está em pé e você quer dar uma descansada, você joga o corpo para um lado, para uma perna ou para outra, né? Dificilmente a gente está apoiado nos dois pés ao mesmo tempo, sentindo os dois pés no chão, né? Então, se você for rezar em pé, não fique descansando em cima do seu quadril, né? Fique numa postura viva, em pé, mas numa postura viva, os dois pés no chão, a perna não está nem muito aberta, nem muito fechada, e você não está descansando no seu quadril, tá? Você está em pé, as mãos postas de alguma maneira, a que for mais natural para você, ou de joelhos, né? Você vai se ajoelhar, e quando você apoia o braço, se você for apoiar o braço no altar na hora de rezar, que esse apoio não seja um descanso. Então não deixe o seu corpo descansar em cima do lugar onde você está, porque tudo isso vai produzir o quê? Sonolência. Você descansar em pé, em cima do seu quadril, vai produzir sonolência. O seu corpo vai começar a entender que ele deve dormir. Se você reza, apoia os braços e você começa a descansar em cima do apoio, o seu corpo vai começar a entender que você quer dormir. E movimentos internos da sua alma vegetativa vão começar a exigir a sua atenção. Porque a sua atenção desliga do mundo da vigília quando você começa a dormir. Então, isso deve ser dinamizado durante a oração. Tá? Se você está rezando em pé e começou a se distrair demais, a ficar cansado, ajoelha. Se você está ajoelhado, apoiando os braços e está sentindo que você está descansando demais, desgruda o braço do apoio e reza com os braços soltos. Tá? E você pode se inclinar um pouco mais, você pode abaixar a cabeça, você pode elevar as mãos, e tem uma série de posturas que você deve usar. Você nunca deve usar no sentido de se sentir mais confortável, mas também não no sentido de você se sentir totalmente desconfortável, mas no sentido de não deixar que o conforto e o desconforto sejam inimigos da vivacidade da sua alma. A sua alma no momento da oração tem que estar viva, tá? E aquilo que é vivo, tá? Não está nem oprimido, nem relaxado demais, tá? Ela está atenta para não se relaxar, para não dormir, tá? E para não ser oprimida e cair numa situação onde ela fique muito danificada. Então, todas essas posturas, elas podem ser inclusive trocadas durante a oração de acordo com a sua percepção do coeficiente de distração que está aparecendo e que elas estão causando. Tá? Então, comecem a prestar atenção nisso. Né? Você vai assistir uma missa, você não vai ficar sentadão lá de qualquer jeito, como você fica na sua sala. Você não vai cruzar a perna, mantenha as duas pernas soltas, mantenha as suas duas mãos na coxa, ou cruza as suas mãos, mas de uma maneira que você esteja atento, você esteja presente nas suas mãos, presente nas suas pernas, presente no seu quadril no banco. Os bancos das igrejas geralmente ajudam, porque eles são desconfortáveis, justamente para que você não adormeça ali. Aquelas trepidações que a gente tem na perna, né, de quando você está sentado em algum lugar e prestando atenção, daqui a pouco a sua perna começa a trepidar. Essa trepidação é a sua alma motora que está roubando a sua atenção. Então, minha perna, fica em silêncio, para de trepidar. O objetivo é o quê? É você estar mais presente fisicamente. Tá? Você vai otimizar a sua atenção externa para estar mais presente fisicamente. Você vai estar mais no agora, você vai dormir menos. Tá? O joelho vai doer um pouquinho, e num certo sentido, você tem que usar o incômodo do joelho, tá, como um meio de você não se distrair por conta do conforto, da distração que vem pelo conforto. Tem uma distração que vem pelo conforto. Você tentar rezar deitado, você vai dormir. Faz a experiência, reza deitado, você vai ver, você vai dormir. Daqui a pouco você vai rezar, Pai Nosso que estás no... Você não sabe mais onde você foi.
Então, contra a distração que vem pelo conforto, tá? Você pode usar o incômodo do joelho. Tá? Agora, se esse incômodo for muito grande, tá? Se ele for muito grande, chegou num ponto em que está doendo muito o seu joelho, a tal ponto que é impossível você se concentrar, aí você levanta e reza em pé, ou se senta e reza sentado, com a coluna ereta, para não descambar para o outro lado. Então, assim, você tem como que dois extremos que devem ser evitados. O prazer, tá? E a dor, o dano que você pode causar. E você vai ter que encontrar uma vivacidade, que é como que uma virtude própria da atenção, que está em equilíbrio, que está na mediana entre a sonolência, tá? E a opressão causada pelo dano. Agora, a atenção interna é aquela que diz respeito, como o termo diz, aos objetos internos da sua mente. Tá? A sua mente, quando você fecha o olho, o que você começa a perceber? Começa a pulular um monte de pensamento, de imagens, de desejos, de paixões. A nossa mente ela é como que uma turba, ela parece uma feira. Já foi numa feira, uma feira cheia e grande? A nossa mente parece uma feira. Basta você... Quando você está no dia a dia, você não percebe isso porque o mundo é uma feira. Então você está no meio da feira e está tudo circulando. Mas no momento em que você se recolhe, aquilo começa a borbulhar dentro da sua mente e começa a subir tudo quanto é demônio que tem dentro de você e você não sabia que tinha. Tá? A Júlia está perguntando aqui, para onde olhar? Se você for rezar com os olhos abertos, você tem que olhar para alguma coisa, para algum símbolo que tenha sido elaborado dentro dos moldes tradicionais, porque ele vai ter uma geometria que vai convidar a sua atenção à concentração. Então você vai olhar, por exemplo, para um crucifixo. Não pode ser qualquer crucifixo, de preferência aqueles feitos nos moldes tradicionais. Tem pessoas que não vão conseguir, que o crucifixo vai distraí-las, então ela vai ter que tirar, vai ter que pegar só a cruz. Algumas pessoas rezam melhor só olhando para a cruz. Outras olhando para o próprio Cristo na cruz. Né? Algumas vão rezar olhando para o ícone. Se for rezar para a Virgem Maria, você bota um ícone dela. Agora, você não pode pegar uma imagem da Virgem Maria onde a Virgem Maria aparece com a sua professora do jardim de infância. Porque aí isso vai ser um fator para... Aliás, é por isso que nos ícones as imagens são um pouco estranhas. Elas são um pouco estranhas porque a finalidade delas é facilitar com que a sua inteligência apreenda a virtude espiritual própria daquele santo ou daquele personagem. Então não pode ser uma imagem do Cristo onde ele parece lá sei lá, um ator aí de Hollywood. Tem que ser aquela imagem do Pantocrato, uma imagem tradicional. Isso aí ajuda. Então tem que ser assim. Você repare como é que as igrejas são feitas, as igrejas tradicionais. Tudo conspira para o altar e do altar tudo conspira para o alto. Tá? Então você tem que juntar a dispersão horizontal da sua mente num ponto para que desse ponto ela seja elevada para o alto pela graça. Tá? Então no momento em que você for rezar olhando para uma imagem, você vai preparar o ambiente mais ou menos com essa estrutura. Tá? É claro que se estiver fora de casa, dentro do metrô, você não vai deixar de rezar porque o ambiente é desfavorável. Pelo contrário, você vai usar da oração para vencer, como eu disse, a distração causada por esse ambiente. Tem gente que vai preferir rezar de olhos fechados, tem gente que vai preferir rezar de olhos abertos. Isso aí vai muito de cada um. Tá? E vai muito também do grau de recolhimento que você está adquirindo. Tem graus de recolhimento em que praticamente é impossível você ficar de olhos fechados. E você sente quase que uma necessidade de fechar os olhos. Tá? Rezar com fundo musical. Olha só, eu nunca vi nenhum santo aconselhar rezar com fundo musical. Em casa, por exemplo. O santo está na cela dele, não tem música. Embora você possa salmodiar, você possa cantar. É uma forma de oração. Você aprende lá a cantar um salmo, de preferência numa língua litúrgica, e você vai entoar um canto e aquilo vai ser a sua oração, porque aquele canto vai, de algum modo, elevar a sua mente até Deus. Tá? Mas assim, botar uma música para você rezar,
eu não diria que é uma boa coisa, não. Tá? Eu diria que é mais uma maneira de você querer evitar um pouco uma certa aridez que é própria da oração nos primeiros passos, nos primeiros graus. Essa aridez tem que ser enfrentada e vivida. Tá? Ela é uma pequena perseverança que Deus quer que a gente viva ali. É uma coisa pequena. Tá? Para quem estuda para passar no vestibular, para quem estuda para um concurso, para quem faz tanta coisa, tanto esforço para tantas coisas do mundo como nós fazemos, isso aí não é nada. Não é nada diferente desses esforços que a gente faz para aprender a tocar violão ou qualquer coisa assim. Então, eu não diria que seja uma coisa aconselhável. Eu acho que você pode ouvir um bom canto romano antigo, um bom canto gregoriano antes, para criar uma ambiência, uma disposição afetiva favorável, e depois entrar numa oração silenciosa. A oração em família distrai muito, por repararmos em como as outras pessoas falam e agem. Sim, por isso que a oração em família, a oração pública, ela tem um benefício próprio, porque ela produz um mérito próprio, ela atrai a graça de uma maneira própria, mas ela não é suficiente. Você tem que ter a oração silenciosa e recolhida. Tá? Não basta você só rezar o texto em família e só rezar na missa. Você tem que ter no seu dia, ali pelo menos meia hora, uma hora de oração onde é você e Deus, sem outras pessoas. Tá? Ou onde está todo mundo quietinho. Tá? Também funciona da mesma maneira. Então isso aí acontece, porque você está com outras pessoas, o tom de voz da pessoa, daqui a pouco ela vai começar a entoar um Pai Nosso, ela fala assim, essa pessoa tá se achando, ou ela está rezando muito rápido, ou ela reza muito devagar, está me atrapalhando. E você vai pensar um monte de besteira, um monte de coisa, você vai pensar. Isso é natural. Quando isso ocorrer, prestem atenção nisso. Assim, você está prestando atenção no objeto, mas também presta um pouco de atenção nesse movimento. Porque quando você presta atenção nesse movimento, você se solta dele. Né? Quando vem um comentário na sua mente em relação a algo que você está percebendo de outra pessoa que está rezando ao seu lado, não deixe esse comentário te levar, não se identifique com ele, se desidentifique dele. E como é que você se desidentifica dele? Prestando atenção nele. Se você presta atenção, surge um observador por trás daquele pensamento. Esse observador libera aquele pensamento e ele vai embora como uma nuvem. E você percebe, olha eu de novo aqui pensando, prestando atenção no que o outro está falando. Prestando atenção no jeito que o outro está rezando. Quem sou eu para falar isso? Para fazer isso? Então assim, isso é uma técnica de atenção. É você gerar um observador. Né? Você presta atenção naquele movimento pelo qual o seu pensamento está te arrastando numa direção. Você presta atenção nele. No momento em que você prestar atenção, vai gerar um observador atrás. Esse observador atrás vai dar tchau para ele. Ele vai embora. Se você fizer isso sempre, isso você pode fazer até quando não está rezando. Você tem que fazer isso o dia inteiro. Tudo que você estiver fazendo. Você tem que perceber quando a sua mente te leva, se identifica com alguma coisa e vai embora. Seja numa empolgação, numa conversa, numa pessoa que passou na rua, ou num pensamento que você teve. Perceba isso e treine esse ato de produzir um vigilante ali dentro. Esse pensamento que se separa, essa testemunha que se separa é como um vigilante. Vai chegar um ponto em que você sempre vai ter um vigilante na sua mente. Isso é a virtude da vigilância. Sempre vai ter um vigia ali dentro acordado. Você nunca vai dormir. O que é o dormir da mente? É quando você é arrastado por um pensamento e vai embora. Tá? O vigia é aquele sujeito dentro da sua mente que está sempre atento. E a cada vez que algum pensamento tenta arrastá-lo numa direção, ele está vendo. Como quem diz, lá, de novo aqui é minha mente querendo me arrastar. Olha aqui, mais uma vez um pensamento querendo me levar. Então isso é algo que pode ser treinado não só durante a oração, mas durante o dia. Melhor até durante o dia a dia. Durante a oração você só colhe os benefícios dessa técnica. Isso é importante. Eu acho que a gente tem um vídeo aí no IGTV onde a gente fala disso. Se eu não me engano, chama Atenção e Presença, se eu não estou enganado. Isso faz você estar mais presente ali. Tá? Do ponto de vista dessa atenção interna, que tem a ver com as imagens que circulam na sua mente, nós podemos dividir essa atenção interna em 3 tipos de atenção. Tá? Nós vamos dividir em 3 tipos de atenção. Atenção
habitual, atenção virtual e atenção atual. Tá? A atenção habitual, tá? O Vitor está dizendo que o vídeo chama As Duas Presenças. Pode ser, não me lembro. A atenção habitual é aquela atenção que faz, ela não é exatamente uma atenção, mas ela é uma predisposição pela qual você está como que decidido a ter uma vida de oração. Quer dizer, a oração passou a fazer parte da sua vida. Melhor ainda se ela já tivesse se tornado o centro da sua vida. Então, essa atenção habitual é aquela que vai fazer, por exemplo, você se lembrar de rezar todo dia quando você acorda, todo dia antes de almoçar, todo dia no final da tarde, todo dia antes de dormir. Algumas pessoas já devem ter percebido que tem dia que você acorda e esquece de rezar. Tem dia que você vai dormir e esquece de rezar. Algumas pessoas que ainda estão muito no início, às vezes passam dias sem rezar. E o objetivo é o quê? Cada dia, tá? Cada dia tem que corresponder para você como uma vida. O objetivo é você viver aquele dia inteiro como se fosse a sua vida inteira. E no final você fala, Senhor, agora o Senhor pode, como está na liturgia das horas, Senhor, o Senhor já me mostrou o seu Filho Jesus, agora o Senhor pode levar o meu espírito, eu entrego em suas mãos. Então você não pode ficar um dia sem rezar. Então a atenção habitual é aquela que vai predispor a sua atenção a se lembrar diariamente que você tem que acordar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é pronunciar o nome de Jesus aqui. Ué. Fazer uma jaculatória, pelo menos enquanto eu estou na cama ainda. Sair da cama, tá? O máximo que eu faço é me alongar, lavar o rosto e rezar. Mesma coisa na hora do almoço, de tarde, etc. Nas horas que forem aí, mais apropriadas para cada um. Então isso é a atenção habitual. É aquela que coloca a vida de oração no centro da nossa vida, tá? E faz com que diariamente nós não precisemos botar nem o despertador para rezar, porque a sua alma já sabe, já faz parte dela, ela já entende como algumas balizas do seu dia a oração. Assim como você almoça todo dia, percebe que para você almoçar todo dia, quando você era pequenininha, sua mãe ficou te lembrando todo dia que tinha que almoçar. Tem que almoçar, é hora do almoço, é hora do café, é hora de dormir. Isso foi criando uma baliza, a sua alma se acostumou com aquilo. E agora, a atenção habitual é aquela pela qual a sua alma vai se acostumar com a refeição espiritual. Você vai ter que tomar café, você vai ter que almoçar e você vai ter que jantar espiritualmente. Que é o momento em que você vai se encontrar e participar, por poucos minutos que sejam, do banquete espiritual. Muito difícil essa concepção quando se é TDA. Que Deus me dê essa graça da atenção e concentração. Mas eu não sei qual é o caso, Rosa, mas assim, boa parte das pessoas que são diagnosticadas com TDA hoje, na verdade, elas simplesmente têm uma atenção normal. E não sei se é o caso, novamente. Mas eu vejo isso porque eu sou professor, eu vejo isso nas escolas. Tá? Criou-se, quando esse rótulo começou a aparecer, quando vamos dizer assim, essa doença foi... E se eu não me engano, o sujeito que diagnosticou isso, que criou essa terminologia, já disse que isso aí não existe. Tá? Não sei se ele está certo, mas ele foi o cara que criou isso. Então, isso pode funcionar como mais uma trapaça da mente, como mais uma trapaça daquela serpente, porque você pega e diz, não, eu tenho TDA, então para mim não tem jeito, para mim é mais difícil do que para os outros. Não, o TDA é só uma diferença de grau em relação ao que todo mundo tem, se for uma diferença de grau, porque às vezes é só o nome dado para a distração. Num certo sentido, o pecado original é um TDA universal que todos nós temos. Todos nós somos TDA, tá? Sob certo aspecto. Tá? Então, assim, não me entendam mal, mas é preciso levar em conta isso também, tá? Porque eu vejo isso com os meus alunos. O meu irmão passou por isso. O meu irmão não conseguia se concentrar. Um dia falou isso para o professor falou, não, você tem um problema na sua mente, tem que levar no psicólogo até para facilitar as coisas para você.
E isso fez com que ele se desestimulasse a disciplinar a sua atenção. Até que mais velho, ele descobriu o budismo. No budismo, os mestres começaram a mostrar para ele, não, olha, existe um componente na mente humana pelo qual ela se distrai, isso é de todo mundo. Se você fizer assim, assim, assado, isso vai diminuir. E hoje ele não tem problema nenhum e acho até que reconhece que nem tinha naquela época, que aquilo ali era só a distração natural do ser humano. Então, eu não sei se é o caso, tá? Não sou médico, não sou psicólogo, psiquiatra, mas eu percebo isso e eu sei que isso existe, essa confusão que eu estou falando existe e eu acho que merece ser levado em conta. Não, esquece esse negócio de tomar remédio. Se o médico mandar você tomar remédio, se você confiar nele, você toma. Mas assim, para rezar eu vou tomar remédio? Não, não toma remédio com finalidade de rezar por conta de uma outra coisa que eu vou falar. Tá? A gente tem que lembrar que quando a gente reza, no momento mesmo que você está rezando, fazendo um ato de fé, a graça está agindo ali. Tá? E quem vai te dar a concentração mesmo é a graça. Quem vai eliminar mesmo a distração é a graça. Não é o seu esforço e não é remédio. Então esquece esse negócio de remédio, esquece esse negócio de TDA quando você for rezar, tá? E esquece essa obsessão para se concentrar. Lembrem disso, você não tem que ficar ali fazendo esse esforço imenso para você rezar. Tá? Por quê? Porque olha só, eu expliquei o que é a atenção habitual. Tá? A atenção virtual, tá? A atenção virtual é o mínimo grau, o mínimo modo ou grau de atenção que se exige para que a sua oração funcione, para que ela gere méritos, tá? Para que ela gere méritos e para que Deus atenda aos seus pedidos. O mínimo que se exige é a atenção virtual. A habitual não basta. Você se lembrar de ir na missa todo domingo, de rezar o terço todo dia, de rezar de manhã, isso não basta para a sua oração ser meritória, nem para que Deus atenda aos seus pedidos. O mínimo exigido por Deus para que as suas orações deem frutos é a atenção virtual. E o que é a atenção virtual? Prestem atenção nisso, porque aqui está a chave. A atenção virtual é a seguinte: você tem que começar a oração sabendo o que você está fazendo. Eu estou aqui agora para me recolher, para me abstrair o mundo externo. Eu estou me colocando na cruz, eu estou morrendo para o mundo junto com Cristo agora. Isso tem que estar na sua mente no começo da oração. Estou morrendo com... Por isso que você faz, ó. Você faz o sinal da cruz, assim, ó. Morri agora para o mundo. Agora eu sou um homem morto, tá? E vou me unir ao Cristo ressuscitado aqui, interiormente. Você tem que começar a oração com isso na sua mente. Tá? Por isso a gente se coloca na presença de Deus. A famosa oração do São José Maria, meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Ó, você está se colocando na presença de Deus. Deus, eu sei que o Senhor está me vendo, que o Senhor está me ouvindo, eu creio firmemente nisso e peço a vossa ajuda para que eu possa fazer essa oração com fruto. Aí você começa a rezar. Quando você começar a rezar, as distrações vão vir. Tá? Quando a distração vir e você perceber que ela veio, você pacientemente, com calma e sem fazer violência, você traz de volta a sua atenção para a oração. Opa, me distraí. Não fica chateado com você porque você se distraiu, não fique pensando que Deus não está te ouvindo, porque Deus, ele é o primeiro a saber que você vai se distrair. Foi Ele que colocou isso aí em você. Ele é o primeiro a saber. E é claro que Ele vai ser misericordioso com você, desde que você esteja fazendo a única coisa que está ao seu alcance. E qual é a única coisa que está ao alcance do ser humano para controlar a sua atenção, sem fazer violência a ela? Tá? É começar a oração sabendo o que você está fazendo, morrendo para o mundo e se unindo ao Cristo, e a cada vez que a distração vier, você retoma a sua atenção. Ela vai vir de novo, você retoma. E você vai fazendo isso até o final da sua oração. E o final dela tem que ser como o começo. No final você também tem que estar consciente do que você acabou de fazer. Ó, eu acabei de rezar, estou ainda diante de Deus, agradeço a Ele, faço o meu propósito e peço para que Ele faça isso reverberar durante o meu dia agora.
Então, e você sai dali consciente, sem pressa. Então, você não pode fazer força. É como a maior parte das coisas no mundo, é jeito. Não é força, é jeito. Sabe quando você tenta fazer uma coisa e alguém te ensina e fala assim, não é força, é um jeito. E você tenta e você quebra, e você tenta, você faz esforço de menos e não consegue fazer o que tem que ser feito. Então você faz esforço demais e quebra. Aí alguém fala, mas é jeito. Um dia você pega o jeito. Então o jeito é essa serenidade, essa paz, essa atenção sem tensão. Tá? Esse relaxamento sem frouxidão. Você não pode ser frouxo, mas você também não pode ser tenso no momento de trazer de volta a sua atenção. Se você faz isso, a sua oração já tem mérito, tá? E Deus já vai atender as suas preces. Claro, se elas estiverem de acordo com a vontade dele. Não quer dizer que você vai pedir, não é o segredo, né? Você vai pedir para ficar rico, não é a lei da atração. A oração não tem nada a ver com lei da atração. Na verdade é muito melhor do que isso. Mas segundo critérios mais elevados. Então essa é a atenção virtual, tá? Atenção virtual. Você começa sabendo o que está fazendo, começa a oração pensando em Deus e termina pensando em Deus. E durante o trajeto, tá? Você se distraiu, você volta. Distraiu, você volta. Distraiu, você volta. E esquece. Então não se torturem querendo, assim, nem pensem em tomar remédio, nem pensem, isso é muito difícil para mim. Não é difícil para você, porque senão você não estaria aqui assistindo essa live, pô. Quantas vezes você já não se distraiu aqui enquanto eu estou falando? Um monte de vezes, ó. E você pega e volta. Tá? Numa sala de aula é assim. Em tudo é assim. Porque isso, como eu disse, é estrutural. Isso é a serpente que mora dentro da nossa mente, desde o pecado original. Agora, veja bem. Na medida que você vai fazendo isso, você vai praticando, né? A atenção externa, a atenção interna habitual e a atenção interna virtual. A sua oração, ela vai produzindo méritos, a graça vai estar te visitando e de vez em quando você vai sentir um estado que a gente chama de devoção. Quer dizer, a sua vontade, não são os seus desejos, mas a sua vontade, o seu apetite mais nobre vai começar a ser como que convidado pelo Espírito Santo, assim, como se Deus visitasse. Deus visse que você está rezando, aí ele fala, eu vou ali um pouquinho. E você vai sentir ele chegando ali um pouquinho. Isso vai aparecer para você, às vezes, como uma clareza mental. Assim, parece que todas aquelas distrações foram embora por um minuto. Um minuto parece que tudo foi embora e eu estou aqui rezando, ó, eu e Deus. Isso aí, saiba, Deus está te visitando ali naquele momento. Às vezes é o seguinte, por um minuto Deus vai convidar a sua vontade e vai gerar em você um amor específico, um afeto específico por Ele. E você vai sentir assim, nossa, mesmo se eu quisesse sair daqui agora eu não conseguiria. Aquela urgência das coisas que eu tinha que fazer agora perderam força. Você vai começar a sentir que os atrativos do mundo, da rotina, dos problemas cotidianos perderam força. Porque a sua vontade como que foi levemente puxada para o alto. Tá? Você está começando a ter uma imersão. Não é uma imersão completa. A imersão completa mesmo, cara, na imersão completa mesmo, assim, aí é êxtase, entendeu? Aí o seu corpo desfalece, aí é coisas assim, muito, muito além disso. Mas é um começo disso, é um começo de vida, são lampejos de contemplação que Deus dá para aquelas pessoas que ainda não estão na vida contemplativa, estão na vida ascética. Mas Deus dá como como quem dá bala para a criança, como diria São Padre Pio. Como quem dá bala para a criança, para a gente saber que tem algo bom lá nos esperando. Então, quando você sentir esse momento em que os pensamentos foram derrubados, Deus assim veio assim com a sua direita, a sua destra e pá, derrubou todo mundo. Derrubou os ricos, tá? E elevou os pobres. Olha, aquilo que era pobre dentro de você, quer dizer, aquela atenção focada, aquela serenidade, agora foi elevada. E aquilo que era rico, aquilo que era abundante, os pensamentos, as distrações, Deus fez assim com a mão. Pá, derrubou todo mundo. E você, quando acontecer isso, você está em atenção atual.
que é a atenção atual? A sua mente ela está sem distração alguma, ainda que por alguns segundos ou minutos. Quando acontecer isso, você tem que, o que os santos dizem? Fica nesse estado. Esquece. Fica ali e deixa Deus, porque Ele veio te visitar. E quando Deus vem te visitar, você contempla, você olha para Ele. Você deixa Ele agir. É o momento em que a graça está mais trabalhando dentro de você. Nesse momento ela está ali elaborando, fiando, tá, o seu organismo espiritual. Ali ela está te santificando de fato. E nesse momento você vai receber um terceiro fruto da oração, né, que é o deleite próprio que a oração produz, que é o que se chama de refrigério, é um frescor na sua mente, na sua alma, produzido pela oração somente quando você está em atenção atual. Então a atenção virtual ela produz dois frutos da oração, que é o merecimento, quer dizer, Deus vai te gratificar por aquilo. Você pode ter certeza que se você está rezando com atenção virtual, tem uma recompensa te esperando. Tá? E Deus também vai atender as suas petições, os seus pedidos. Agora tem um fruto que você só atinge com a atenção atual, que é o quê? O deleite e o frescor próprio da oração. Tá? Que é essa maravilha de você antecipar aqui na Terra um pouco daquilo que você vai alcançar lá no céu. Tá? Isso não é uma coisa sensível no sentido corpóreo, tá? Não confundam, por isso que é bom não colocar música, porque a música pode fazer você confundir esse deleite espiritual com um deleite sensível, porque a música trabalha no campo sensível. Tá? Então é um deleite espiritual, você vai sentir que, como eu disse, os soldados da distração foram todos derrubados por Deus. E a sua mente agora está serena, ou a sua vontade está ardendo, é como se uma brasa. Você começou a oração, não tinha nenhum fogo ali dentro. Você está só lutando contra a distração e falando, e o joelho doendo. Daqui a pouco você vai perceber, como quem acende uma churrasqueira ou uma fogueira, que uma faísquinha apareceu. E você continua, e é como se você estivesse soprando aquela faísquinha. Daqui a pouco vem um sopro do alto, que não foi você que fez. Não é mais o seu esforço que acendeu aquilo. Assim como numa fogueira ou numa churrasqueira, de repente o fogo pega sozinho e você não consegue mais controlar o fogo. Tá? É porque a graça, o Espírito Santo soprou e fez com que o seu coração começasse a arder em brasa. E quando isso acontece, e isso dura pouco no começo, você tem que ficar ali e aproveita esse momento. Tá? Deixa a sua mente. Não precisa continuar rezando vocalmente, não precisa continuar refletindo, não tenta entender o que está acontecendo. Simplesmente desfrute e deixe Deus trabalhar dentro de você naquele momento. Convide Ele a voltar mais. Tá? E você não precisa convidar verbalmente, se você sentir vontade, faça, mas você não precisa. Convide simplesmente com a intenção. Só com a intenção. É a oração mais silenciosa e isso é um lampejo de oração contemplativa. Tá? Então isso aí são 3 graus da atenção atual. Você nunca pode forçar a atenção atual. Perdão, são 3 graus da atenção interior. Você nunca pode forçar a oração atual. Nunca. Não é você a causa eficiente dela. A causa eficiente dela é o próprio Deus. Embora a atenção virtual produza condições para que Deus inflame o seu coração naquele momento. João Pedro pergunta, os santos vivem nesse estado de graça constantemente? Os santos que estão na última morada, eles vivem num estado análogo a esse, porque é muito superior a esse, constantemente. Eles estão na presença pessoal de Cristo constantemente. Esse lampejo aqui, que é uma devoção, que a gente poderia chamar de um início de oração afetiva, é apenas um símbolo, uma imagem da união própria dos estados místicos. Tá? Então, assim, a gente ainda está falando ali da via cética, dos primeiros graus. Isso aqui não é nada perto do que Deus tem a oferecer para a gente na vida de oração aqui na Terra. Né? Agora, como eu disse para vocês, tudo isso, todo esse coeficiente de distração está ligado com a nossa concupiscência. Então, é claro que, do ponto de vista do controle remoto da sua distração, o que você tem que fazer? Você tem que se alimentar bem, você tem que parar de ver televisão, você não pode ver, ou assim, pelo menos você não pode ver televisão para se distrair. Assim, uma pessoa que quer levar a sério a vida espiritual não pode ver televisão para se distrair, para relaxar.
Porque quando você vê televisão para relaxar, você está deixando entrar qualquer porcaria na sua cabeça. Você que tem que mandar. Você tem que ser ativo ali. Eu que vou ver isso aqui por conta disso e disso e disso. Essa coisa de ficar percorrendo o Instagram, o Reels e ver qualquer besteira, tudo isso é difícil, eu não estou dizendo que é fácil. É muito isso, é uma luta para a vida inteira que a gente tem. Então você tem que parar de ver televisão, você tem que falar menos, você não pode falar tudo o que você pensa. Comece a fazer aquele exercício da vigilância no momento de falar. Você sentiu vontade de falar alguma coisa, ó, tem algo te arrastando. Opa, gera um vigilante lá dentro. Gera uma testemunha olhando aquilo para você perceber. E se eu deixar de falar isso aqui agora? Vai doer um pouquinho, porque eu queria muito falar isso aqui. Eu acho que as pessoas iam rir, ou acho que isso que eles falaram é errado e eu deveria falar. Mas e se agora, nesse momento, eu deixar de falar e engolir e morrer para esse desejo que eu tinha? Então, assim, pratiquem essa mortificação interior. Deixem o sujeito que é gerado dentro de vocês por uma imagem morrer de vez em quando. Nossa, mas esse cara fez uma coisa que eu não gosto, eu tô com raiva e eu vou falar alguma coisa. Ah, mas aí você lembra, mas e se eu agora matar esse que dentro de mim está com raiva? E como é que você mata ele? Fica quieto, não faz nada. Fica quieto e observa ele morrendo. E você vai sentir que é uma mortificação, porque vai doer um pouquinho. Passou um corpo bonito na sua frente, você sentiu a inclinação de olhar? Fala, e se eu matar esse que dentro de mim está querendo olhar agora? Esse sujeito que foi gerado, que está sendo arrastado por esse desejo de olhar, e se eu matar ele? Como é que eu mato ele? Eu não olho, eu fixo meu olho no chão e ando mais 1, 2 quarteirões. Até daqui a pouco você esqueceu e viu que aquela morte não era nada. Tá? Se você for praticando esse tipo de coisa, o que vai acontecendo? Você vai... Esse tipo de mortificação que você vai fazendo com que a concupiscência perca força em relação à sua razão. A inimizade entre as duas vai permanecer, mas ela não tem mais força para perturbar a sua razão. E, consequentemente, a sua razão começa a ganhar força sobre ela. Então, no momento, se você pratica isso habitualmente, no momento da sua oração, como a concupiscência tem menos força, as distrações serão menores. Então você precisa também ter esse controle remoto sobre as distrações, cuidando do que você fala, não falando qualquer coisa a qualquer momento, não ouvindo qualquer besteira. Você não vai ficar ouvindo qualquer tipo de música. Não dá pra ser, é incompatível com uma vida de oração séria, onde a pessoa não queira ter um índice de distração grande, porque quer entrar num estado de devoção puro. É incompatível você ficar ouvindo qualquer tipo de música. Música mundana, assim, mundana que eu estou dizendo é assim, música que não tem razão de ser, senão alimentar suas distrações e a concupiscência. Então, essas coisas têm que começar a ser eliminadas. Então, uma boa alimentação, não assistir televisão para se distrair, não ouvir qualquer tipo de música, não falar qualquer coisa, não mortificar a raiva, mortificar a vaidade, entendeu? Não ficar te fazendo selfie o tempo inteiro. Por incrível que pareça, todas essas coisas estão ligadas à concupiscência, estão ligadas à distração, porque estão ligadas à concupiscência. Então você tem que começar a fazer um movimento de pureza. Se você tem a casa suja, as pessoas não vão querer ir na sua casa. E a sua casa é a alma. Se a sua alma está suja, está cheio de coisas fúteis, inúteis, Deus não vai querer te visitar. Por quê? Porque essas coisas inúteis e fúteis que vão produzir a distração interna. Tá? Então você precisa... O que você pode fazer é purificar e cuidar desse templo que é o seu espírito, que é a sua alma. O resto Deus vai fazer por você e magicamente, sem que você precise ficar forçando a sua atenção, os estados de devoção vão começar a aumentar. Até que vai chegar um momento em que você vai perceber que durante o dia, durante as suas atividades, a sua mente está se separando menos de Deus. Você está mergulhando menos no mundo, tá? E está mais presente, a sua mente está mais colada na eternidade. Você começa a ter a sensação de que você está rezando o dia inteiro. E quando você tem um acesso de raiva, quando você tem um acesso de medo, quando você se distrai por alguma besteira, aquilo fica muito mais evidente para você. Você percebe muito claramente como que aquilo é prejudicial e faz Deus ir embora naquele momento.
chega um ponto em que a sua mente está tão começando a ser trabalhada, está ficando tão definida, que fica muito claro o efeito maléfico que, por exemplo, um acesso de raiva tem na presença de Deus dentro de você. A sua alma expulsa Deus quando você tem uma raiva, quando você sente raiva, quando você se deixa levar pela raiva por uma razão injusta, como que é o que no geral acontece. Bem, então, eu espero que tenha dado para vocês aproveitarem um pouquinho do que a gente falou. Como eu disse, isso aqui é assunto para uma série, tá? Dá para a gente falar de muitas coisas, mas eu espero que pelo menos de uma maneira introdutória, isso aqui possa ajudar vocês. A caixinha de perguntas está aberta aí, vocês podem fazer perguntas sobre isso, que a gente vai conversando mais aí, tá bom? A gente já teve um tempo bom de live aqui, então acho que a gente já pode terminar. Então eu agradeço a todos que estiveram aqui, bastante gente, tem gente nova que eu acho que ainda nunca tinha assistido. Obrigado, Gabriel, aí, pelas palavras. Obrigado, Júlia, Thales, Tomaso, chegou atrasado, mas chegou, né, Tomaso? Se distraiu. Obrigado, Rosa, Andri, não sei se a pronúncia é essa, Antônio, Eugênia, tá bom? Deus abençoe vocês e compartilhem a live com aqueles que vocês acharem que possam usufruir do que a gente falou aqui, tá bom? Grande abraço, gente. Tchau, tchau.